A Segunda Guerra Mundial envolveu povos de 58 países das variadas regiões do mundo. Embora os principais choques armados tenham sido travados na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente. Os primeiros anos da guerra caracterizaram-se pela rápida ofensiva das forças nazistas, a chamada Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, sob as linhas de defesa adversárias, estratégia marcada pelo rápido avanço dos tanques blindados, apoiados pela aviação, e em seguida vinham as tropas de ocupação, consolidando a vitória dos alemães. Com a nova estratégia militar, os alemães, depois de dominar a Polônia, conquistaram rapidamente os seguintes países: a Dinamarca, onde os alemães utilizaram um poderoso ataque combinando forças navais, aéreas e terrestres, ao qual os dinamarqueses não conseguiram resistir; a Holanda, cuja família real fugiu para Londres, formando um governo no exílio para coordenar a resistência contra os nazistas; a Bélgica, onde os exércitos ingleses e franceses, que combatiam no norte do território belga, foram obrigados a se retirar pelo porto de Dunkerque. Com a rápida chegada dos exércitos alemães, quase todo o equipamento militar inglês e francês foi tomado pelos nazistas. Na retirada, milhares de franceses foram aprisionados pelos alemães. A Noruega, que apesar da heróica resistência, mas as tropas norueguesas foram vencidas pela superioridade dos armamentos alemães. O rei da Noruega fugiu para Londres, e os nazistas entregaram o poder a Vadim Quisling, chefe do partido fascista norueguês. E a França. Contornando as defesas francesas posicionadas na linha Maginot, os alemães invadiram a França e ocuparam Paris. Parte do território francês ficou diretamente sob o controle nazista, enquanto na outra parte formou-se um governo que colaborou com os alemães, comandado pelo Marechal Pétain, insediado na cidade de Vichy. Em oposição ao governo colaboracionista do Marechal Pétain, organizou-se o Grupo Franceses Livres, liderado pelo general Charles de Gaulle, que representava as forças da resistência francesa ao nazismo. Por meio da rádio BBC de Londres, de Gaulle conclamava os franceses a lutar contra a ocupação nazista. A Itália, governada por Benito Mussolini, entrou na guerra do lado alemão. Na Europa Ocidental, restavam apenas as forças da Inglaterra como grandes adversárias do nazismo. Violentamente bombardeados dia e noite, os ingleses resistiram ao ataque comandado pelos nazistas. Na Batalha da Inglaterra, a aviação inglesa, Royal Air Force, conseguiu rechaçar os ataques da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã. No norte da África, entretanto, tropas alemãs e italianas, comandadas pelo general Rommel, obtiveram significativas vitórias sobre os ingleses, ameaçando a dominação britânica no Egito. Aos poucos, e em épocas diferentes, foram se organizando diversas formas de resistência à dominação nazista nos países europeus ocupados pelos alemães. Ocorreram desde manifestações pacíficas e espontâneas da população, como os dinamarqueses, que se retiravam dos bares assim que entrava o militar alemão, até a formação de milícias armadas para lutar diretamente contra os nazistas. Em diversos lugares, a resistência armada, agindo na clandestinidade, procurava, por exemplo, destruir instalações alemãs por meio de sabotagem e guerrilhas, ações descontinuadas realizadas por pequenas tropas que utilizavam emboscadas. Grandes líderes comunistas destacaram-se na resistência europeia. No ano de 1941, um fato significativo mudou profundamente os rumos da guerra: a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos no conflito. Rompendo acordos anteriores, Hitler decidiu invadir a União Soviética, o que motivou a reação russa. No caso dos Estados Unidos, a decisão de entrar na guerra resultou principalmente do ataque dos japoneses à base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi o palco das operações militares na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.